no seguinte sentido. O professor começou dizendo assim, o que nos faz usuários do Uber? Depois da provocação, a gente errou, né? Nós erramos. Verdade. E aí o professor disse, não, o que nos faz usuários do Uber é o preço. No início, só existia o Uber competindo com o táxi. E por que o preço do táxi era tão mais caro? Não era por causa das taxas, não era por causa do alvará. Porque isso com certeza já tinha ficado provado que eles diluíam no preço da aquisição do veículo sem imposto. E Sim. uma série de outros benefícios fiscais que eles tinham. O que ficava mais barato no serviço do Uber, e também não era porque o motorista do Uber ganhava menos, porque hoje, se você perguntar a qualquer motorista do Uber, ele vai dizer que antigamente se ganhava até muito mais. Você tirava 500, 600 reais por dia de prestação de serviço. Hoje, como tem mais motoristas, você tem menos. A grande questão é aquilo que o grupo de trabalho talvez vá matar, que é o tabelamento. Quando você cria um tabelamento sem um parâmetro bem específico, pensando que você está protegendo, na verdade você está criando um mecanismo de engessamento do serviço. Porque eu concordo com a pessoa, assim, não é muito claro quanto é que eu vou ganhar em cada corrida. Não é muito claro porque ele não identifica os parâmetros, porque os parâmetros estão lá. Podemos até torná-los mais cristalinos. Porque quem vai definir o valor do preço da corrida e do repasse é um algoritmo baseado num critério matemático. Se tem mais ou menos motoristas concorrendo pela área, se a viagem é mais longa com mais ou menos engarrafamento, tudo isso nós temos a tecnologia para nos mostrar hoje. Então o algoritmo ele calcula, diz assim, olha, você pegou essa viagem aqui que é muito vantajosa para você no preço muito alto, e aí eles têm um critério que é o seguinte, quando você ultrapassa 2 vezes mais do que o preço médio daquela corrida, ele também ultrapassa o valor que fica para O repasse. o repasse. Entende? Sim. Então, esse é um cálculo feito e claro e definido, está nos termos de uso do Uber. Eu tive cuidado de avaliar isso e tive cuidado de perguntar pelo seguinte, vem cá, por que muda tanto às vezes uma corrida? Se eu precisar vir em 6 horas da tarde de Vilas para cá, vai dar um preço, mas se eu for às 10 horas da noite, vai dar outro preço. Eu falei, meu amigo, se eu for 10 horas da noite e não tiver ninguém mais correndo e por acaso ter dado um tiroteio e naquela região ninguém quer ir, a corrida vai custar 500 mil. Porque o algoritmo vai saber que tem. Então, eu entendo que proteção demais desprotege. Né? E regulamento demais, regulação demais, não que não haja regulação, não que não haja necessidade de critérios claros, concordo, não que não haja necessidade de pensar a relação jurídica, porque é uma relação jurídica nova. Mas nós já temos mecanismos para fazer, nós já temos ferramentas. O problema do brasileiro é que a gente acha que tem que ter uma nova lei. Falta isso, vamos criar uma nova lei. Não, nós já temos mecanismo para isso. Nós já temos um mecanismo, inclusive, para fazer uma adequada relação de controle da qualidade do serviço, do bem-estar. O serviço é um serviço de intermediação, é tecnologia. Quando você vai definir um preço mínimo, um tabelamento mínimo, aquele preço vai aumentar, o custo vai aumentar. Vai ser atrativo para a plataforma? Vai ser atrativo para o motorista que estava ganhando tanto, mas agora com o preço mínimo, obviamente, vai aumentar. Não existe almoço grátis. Se a plataforma vai ter que fazer algum tipo de repasse a maior para o seu motorista, O usuário final vai. o usuário final vai pagar por isso. Vai pagar ou vai deixar o serviço deixar de ser competitivo. Vai perder cliente, vai perder cliente. O professor Wadir matou a charada, nós erramos e o senhor matou. O que é que era o diferencial? Preço. O preço. Preço. Então, se eu vou criar, olha só, se eu vou criar o mesmo tabelamento, se eu vou criar uma nova forma de que o Estado quer? Arrecadar. Porque ele não está preocupado com o motorista nem com o aplicativo, ele está preocupado em ter mais uma fonte de arrecadação, que talvez lhe estivesse escapando pelos dedos. Então eu vou criar mais impostos, criar mais encargos, criar um tratamento. Esse serviço não vai ser pago pela Uber, por quem quer que seja, será pago por nós, usuários. Então a gente esqueça com essa ideia de que está se protegendo o motorista quando se cria um vínculo empregatício ou quando se cria... Não, se está protegendo o Estado. E mais Estado, sem dúvida alguma, é menos livre iniciativa, é menos empreendedorismo. Como o professor Wadir falou, eu também fiz essa pesquisa, nenhum motorista de Uber quer. Porque ele tem uma liberdade ali. Aí é que vem uma grande questão que eu queria taxar aqui. Você sabe, quais os requisitos que a CLT define, estabelece, para dizer isso aqui é um vínculo empregatício? Pessoalidade. O motorista de Uber, se não quiser estar ali, se ele quiser se fazer substituir, não, naquele dia eu não vou, coloca outro, ele pode, esse é um critério.
Desde que o outro esteja Seja habilitado. Ser habilitado, é. O outro tem que ser credenciado e agora tem um detalhe, porque na hora que você chama um veículo, você chama um veículo tipo Veículo X, o veículo X e tal, vai aparecer o nome do motorista vinculado. Se você vê outro motorista, você vai pular fora e deve pular mesmo. Deve pular fora. Pule fora. Se chegou lá diferente, não vai não. Habitualidade. Você tem que estar todo dia, tal horário, à E disposição. aí Habitualidade. entra naquele binômio. O outro critério, onerosidade, né? Que é aquela questão, se eu sou assalariado ou se eu recebo pelo serviço que eu atuo. E aí você tem um critério que não é um critério estabelecido em lei, mas que muitos ainda estabelecem doutrinariamente, que é a questão da exclusividade, não é um critério legal, mas é doutrinariamente discutido. E, por fim, o que eu acho que é o suprassumo do reconhecimento do vínculo, que é a subordinação. Sim, esse é o mote, né? Esse é o Subordinação vamos lá. Eu tenho um entendimento, que eu sei que não é majoritário, que é muito combatido, de que esses critérios eles têm que estar em conjunto. Não é ou, é e. Então tem que ter todos eles para se consubstanciar. Isso é muito discutido ainda hoje. Ainda é. Mas eu tenho esse entendimento. Então, olha, eu tenho pessoalidade, mas não tenho habitualidade, não tenho onerosidade, não é vínculo, na minha visão. Eu tenho exclusividade, tenho não sei o que, mas não tenho. Só que, de uma maneira geral, e o professor está aqui falando isso, quando o cara diz não, se tem subordinação, eu quase que nem analiso os outros. Não, Não o critério definidor para a justiça É a subordinação. Para a justiça é subordinação. Porque ele já identifica os outros. Esquece o resto. Tem subordinação, tem todos os Esquece demais. qualquer outro. Não, Subordinação, acabou. ele já identifica os outros É isso na aí. própria prestação de serviço. Ele analisa isso com muita tranquilidade. Vamos lá. Só que qual é o elemento que está sendo trazido para essa relação aqui de motorista de plataforma para se definir a subordinação? A existência de um termo de conduta, de um parâmetro de conduta, a existência de regras de conduta. Como se nas relações civis, nas relações comerciais, nas relações consumeristas, nós não tivéssemos padrões de conduta estabelecidos. Outro dia a gente viu aqui, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, um determinado cantor que estava muito chateado porque não conseguiu entrar num restaurante, porque o restaurante disse que só entra aqui se não entra de bermuda. E o cantor estava achando que aquilo era um ato preconceituoso contra a sua pessoa, quando na verdade era um parâmetro do restaurante. Regras. Uma regra que estava, inclusive, estabelecida na porta do restaurante. Aí o cara disse, ele não pode definir o preço. Você pode definir o preço da comida que você pede no iFood? Não defino. Mas eu não posso definir o valor X ou Y. Peraí. Se naquele dia, eu, advogado, vamos esquecer, eu sou advogado, autônomo, tenho um vínculo empregatício, mas tenho o meu escritório que eu presto serviço. Se naquele dia que eu atender o meu cliente e disser, olha, o meu preço é esse aqui. E o meu cliente chegar e dizer assim, mas o seu concorrente aqui do lado cobra tanto. Se eu quiser baixar o meu preço ou aumentar o meu preço, posso fazê-lo? Você pode. Eu posso. Não posso fazer? Pode. O Uber não. Mas calma. Mas se eu estabelecer o meu preço baseado no que o concorrente coloca, bom, se ele baixou, eu vou baixar também. Não é assim a lógica de mercado? Sim. Por quê? Porque é a livre concorrência. É a mesma lógica do algoritmo. Ele aumenta ou diminui o preço de acordo com a concorrência. Quanto mais, quanto menos. Se eu tenho mais oferta e menos demanda, o preço diminui. Se eu tenho menos oferta e mais demanda, o preço aumenta. Não, isso eu entendo, Então, todo o círculo da gente, o grupo de trabalho vai querer tabelar, vai querer regular, vai querer criar imposto, vai querer criar encargo, pronto, acabou o atrativo. Acabou o atrativo, que vai ficar caro pra gente. Aquele sistema que a gente começou conversando, dizendo que nós temos um problema de transporte coletivo não presta, o transporte individual de seus veículos, que é uma meta de quase todo brasileiro classe média, ter o seu próprio carro. Você paga R$200 mil para um carro que fora daqui não custa 20, 30, mas não custa é uma 3. meta. E o terceiro aspecto, chamados motoristas de aplicativo. Você vai igualar e vai criar um novo sistema igual ao que você tinha antigamente. Como é que era na década de 80? Taxistas cobrando caro por um mau serviço, por carros ruins. Era monopólio, né? O preço era definido. A Uber, de qualquer maneira, mudou essa realidade. Mudou, mas se eu democratizou. Perfeito, mas se eu crio um novo tabelamento e imponho esse tabelamento com preço mínimo, com critério A, B ou C, com imposto X, Y, Z, eu, na verdade, vou voltar a esse sistema. Eu não estou pensando na melhoria. A gente tem que pensar na sociedade como um todo. A relação do motorista com o aplicativo, com o consumidor final, com o sistema de transporte público e coletivo, né? O público, o coletivo ou o individual, tem que ser analisado. E parece que a gente toda a esfera